Sob a proteção de Deus, presentes conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, auditor Tiago Barbosa Cordeiro, procuradora do Ministério Público de Contas Célia Rosana Moro Cansu, declaro aberta a 15ª sessão ordinária da Segunda Câmara. Ausente auditor Cláudio Canha, por motivo justificado. Submeto a ata número 14, de 29 de abril, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fernando Guimarães. Senhor presidente, para solicitar a inclusão em pauta de certidão liberatória 286-37/2015, município de Santa Cruz de Monte Castelo. E eu tenho alguns sobrestamentos para comunicar, mas deixei a folha no gabinete, então, com as escusas, depois eu anuncio os protocolos. Devidamente anotado. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, para comunicar sobrestamentos na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, aguardando a apreciação de aposentadorias dos processos 627, 755 de 2012, 810, 908 de 2012 e 726, 435 de 2012. E na Diretoria de Contas Estaduais, aguardando decisão sobre admissão, processo 892, 681 de 2013. Senhor presidente, também para comunicar devolução de processo da pauta da relatoria do conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, o processo 406588 de 2010. Está anotado. Palavra livre para o relato da pauta, Sua Excelência Conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente e demais integrantes desta segunda Câmara, inicio pela certidão liberatória que solicitei inclusão em pauta 286-37/2015, município de Santa Cruz do Monte Castelo. Na verdade, sobre esse processo é relativamente simples, mas envolve algumas consequências também complexas para a casa, que eu até me permito encaminhar à presidência, no meu voto, para ver se tem algum outro procedimento mais simplificado. Se trata aqui de retificação de índice de pessoal, na qual a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público entendem que poderia ser retirado dos gastos de pessoal os valores pagos com terceirização na área de saúde complementar para num posto de atendimento de atenção básica. A proposta é pelo deferimento com a retificação, mas eu tenho duas ponderações sobre a primeira, é que na realidade não há impedimento à certidão liberatória por extrapolar gasto com pessoal, e sim o não retorno do gasto de pessoal nos 2 quadrimestres é que dá a sanção do impedimento de certidão liberatória. Então, essa é a primeira observação. E a segunda, acredito que a Casa poderia estudar um procedimento mais simples quando se trata só de retificação de índices como saúde, educação e gasto com o pessoal, que não necessita ser formulado um pedido de certidão liberatória para que aí haja uma instrução, um parecer e ser retificado. Então, eu só encaminho à presidência para avaliar a possibilidade de estabelecer um procedimento mais simples, sem que precise gerar um processo de certidão liberatória. Então, a proposta é pelo indeferimento com essas duas observações, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Tenho tomada de controle ordinária 274.445/2013, Empresa de Desenvolvimento de Praias de Paranaguá. É uma tomada de contas ordinária por falta e omissão de prestação de contas do exercício de 2004 de responsabilidade do senhor Gustavo dos Santos. Processo, apesar de estar sem nenhuma documentação, não foi juntar nenhuma documentação, mesmo intimado o município, o gestor e o atual gestor, resta claro que ninguém sabe de nenhuma dessa documentação. Então, a proposta, como não podia deixar de ser, é pela procedência da tomada de contas, com a irregularidade das contas do senhor Gustavo dos Santos, porém, deixa de aplicar a multa por 2 motivos. O primeiro, que exercício 2004, a multa, a nossa lei orgânica, é 2005. E, por segundo motivo, que o gestor já é falecido, né, e a multa é de natureza pessoal. Não há também nenhuma movimentação significativa financeira, até porque já estava em liquidação essa empresa, essa autarquia. Então, não há nenhuma movimentação também financeira que pudesse impor uma responsabilidade
patrimonial. Essa é a proposta, senhor presidente. Está em discussão. Conselheiro Fernando, apenas lembrando, na semana passada, eu votei um processo semelhante da mesma, não é Endepraias, é Endepraias o nome, não é? É, Empresa de Desenvolvimento das Ilhas de Paranaguá. Endeilhas. Endeilhas, E também não houve prestação de contas, mas naquela oportunidade havia um repasse próximo de 180 mil aqui é reais. 140 mil, é 140 mil. Pois é, e aí nós votamos aqui, não sei se o doutor Tiago se recorda, penalizando o gestor da Endepraias e não o prefeito, que no caso já até falecido, com a devolução do valor. E porque ele não prestou contas deste valor. E este valor foi repassado, ou seja, nem o executivo tomou medidas para que as contas fossem apresentadas e nem este gestor. E Vossa Excelência está deixando de aplicar a multa pelo falecimento do prefeito. Não, do senhor Carlos, do gestor, não é do prefeito, não é do gestor da entidade. E por que eu não aplico a responsabilidade patrimonial por 140? Porque se trata de 2005 e o sumiço dos documentos, ou seja, a não localização, sumiço no sentido não técnico da palavra, ocorreu em 2010. Né? Então, ele também não tem nenhuma responsabilidade em relação à documentação que estava na sua gestão, estava, pelo menos, deveria estar no município. E depois de 2010, com a liquidação, desapareceram todos os documentos. Então, porque eu não transfiro a responsabilidade, é que não vejo um nexo de casal entre o gestor da época, de 2004, e o desaparecimento ou não localização dos documentos em 2010. Sim, mas esta Endeilhas... Endeilhas, Antes tornou-se Endepraias, não é? Endepraias e atual Endeilhas. Mas o valor que foi repassado para a Endepraias, esse dinheiro em algum lugar ficou, ou foi para a Endeilhas posteriormente. A verdade é que esse dinheiro foi repassado. Vossa Excelência informou 140 mil reais. 140 mil reais que foi apontado aqui pela Diretoria de Contas Municipais. E se nós votamos apenas pela irregularidade sem devolução, esse dinheiro deve ter entrado na Endeilhas. Aí que é o problema. Não tem nenhuma documentação em 2010 dessa entidade, né? E o gestor, Vossa Excelência, disse não o prefeito, mas o gestor da entidade, da empresa. Entidade faleceu também. Sim. Eu nem sequer era o prefeito na época, na verdade. É o prefeito Mário Roque, que também é falecido. Está em discussão, doutor Tiago. Senhor presidente, me parece que é uma situação um pouco mais peculiar, porque eu vejo que o processo ele foi autuado em 2013, as contas são de 2004, e, na verdade, está como tomada de contas... Tomada ordinária, isso. Ordinária. Devido à não apresentação das contas. E 2013 que foi autuado esse processo. Senhor presidente, eu vou acompanhar o voto do relator. Eu entendo que, passado esse período, ainda com o falecimento desse responsável, se não houve apuração quanto a essas responsabilidades em 2010, eu quero crer que a proposta, o voto do conselheiro Fernando me parece adequado. Então está aprovado o voto do conselheiro Fernando Guimarães contra o meu voto, porque eu quero votar exatamente como votei na outra oportunidade. Digamos, para a mesma entidade, duas decisões... talvez na outra o gestor é bem vivo, não é? Tanto que não prestou contas, o dinheiro foi repassado, não é? E ele não prestou contas. Agora, neste caso de Vossa Excelência, é falecido, então o doutor Tiago o acompanha e eu voto contrariamente. Ou seja, pela devolução do valor, pela Endepraias, se encaminhou a Endeilhas, o Endeilhas assumiu este valor, fica esta entidade na verdade, senhor presidente, já pela discussão, podia até ser determinado à empresa a devolução, só que ela foi extinta, liquidada em 2011. Então ela não tem mais nem patrimônio para devolver para o município. Então esse é também outro motivo. Eu não estou dando a responsabilidade pessoal,
Mas a institucional, em função da liquidação ocorrida em 2011, aí eu não vejo nem como posso ter patrimônio para responder por isso. Sim, mas a Ender Ilhas assumiu esse patrimônio. Houve apenas, conselheiro Fernando, mudança de nome. Ender Praias só para atender praia. E depois, para atender as ilhas de Paranaguá, é que se tornou Ender Ilhas. O julgamento é da empresa Ender Praias mesmo, não é da Ender Ilhas. A Ender Ilhas era um nome anterior, exatamente. Só estou confirmando a sucessão aqui para poder... se Vossa Excelência permite, conselheiro Fernando, não é até pelo amor ao debate, não, mas fica-se muito fácil para um município, por exemplo, ele tem uma entidade, a entidade não presta contas ao tribunal, ela é extinta no final de algum dos exercícios, é criada uma outra entidade com a mesma finalidade, apenas com uma pequena alteração de nome, e a insolvência prevalece. Eu vou reabrir a discussão, eu vou pedir o adiamento em mesa, até que eu possa verificar o patrimônio dessa Ender Ilhas, porque eu tinha... Onde foi parar lá? Não, que na realidade eu relatei com o pressuposto que tinha sido extinta a entidade. Né? Então deixa eu dar uma verificada. Então está, na sequência, eu apresentei o processo que Vossa Excelência, que o senhor Tiago me devolveu, de pensões de Campo Largo, né? 4065/88 de 2010. Esse processo, senhor presidente, eu já relatei, é um processo no que é uma tomada de conta extraordinária em função do não atendimento pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões de Campo Largo de uma decisão do tribunal. Efetivamente, a decisão não foi atendida, o acordo determinou a redução, o recálculo, né, do ato de inativação, e foi instalada a tomada de conta para apurar responsabilidades e danos. Foi incluído também o município de Campo Largo e o prefeito de Campo Largo, senhor Afonso Portugal Guimarães. O Ministério Público, na qual no relato eu acompanhei, pede a exclusão do município e do prefeito, porque na realidade ele apenas assinou o ato, mas quem gerou todo o ato de inativação foi o Instituto de Aposentadoria e Pensões. Entendo que não existe dano, já que o recálculo era em favor da beneficiária, que era uma aposentadoria, e depois virou o ato de pensão. Por isso que, no voto que apresentei, entendi irregulares a conta do senhor Alceu Carlesso, em função do descumprimento de determinações do acordo da primeira Câmara, determinando que o Instituto de Aposentadoria que retifique os cálculos, também sob pena de multa e sanções de certidão liberatória, e se houver pagamento a menor, que sejam restituídos os valores devidos à servidora. E determinar que seja observada a sistemática do acórdão da primeira Câmara para os próximos benefícios concedidos e também a revisão de eventuais benefícios já concedidos. Eu relatei o processo, dei a proposta de voto, e o conselheiro Tiago pediu vistas. Então, não sei se há alguma observação. Está em discussão. Senhor presidente, esse processo me chamou a atenção, senhor relator, porque na decisão que foi descumprida, ou da decisão que foi descumprida, não participou esse prefeito, então, que está sendo, tendo as suas contas julgadas irregulares. O prefeito exclui. Porque Vossa Excelência está falando, então, do responsável, do gestor pela entidade previdenciária. Da mesma forma, não vejo no acórdão que gerou essa tomada de contas a menção a esse gestor. Foi a questão, o problema do qual decorreu essa tomada de contas foi gerado pelo gestor à época da entidade previdenciária, que era o senhor José Atílio Norberto.
né, ao qual foi inclusive aplicada a multa. E aqui ficou a determinação ao órgão previdenciário que, no prazo de 15 dias e sob pena de aplicação da multa, notificasse a senhora Leonilda Mari Ribeiro. E, no caso, a irregularidade vem porque não foi comprovado o cumprimento de... É o não cumprimento do acordo, basicamente é isso. Não é a ilegalidade do ato, porque isso já foi apreciado no julgamento de primeiro grau. Senhor presidente, para mim é uma situação nova, a abertura de uma tomada de contas em razão de uma determinação dessa natureza. Eu tenho a impressão, eu tenho uma ideia de que o julgamento das contas desse gestor responsável como irregulares em razão dessa situação, desse desatendimento, me parece muito pesado, Tantas ponderações o tribunal faz na hora que analisa as prestações de contas ou tomadas de contas, e aqui esse descumprimento eu tenderia a considerar, então, no âmbito dessa tomada de contas, como uma ressalva com a aplicação da multa pelo descumprimento dessa determinação do acórdão anterior da primeira Câmara. Conselheiro Fernando. Mas aí nós temos que dizer que a tomada de contas ordinária é improcedente. Conselheiro, na verdade, eu tenho um problema com essa expressão. Eu entendo que ela é usual no tribunal, mas a nossa lei orgânica não prevê procedência ou improcedência, prevê o julgamento. Sim, mas... E aí podemos considerar que, embora, aí seria se fosse fazer um equivalente, seria uma procedência parcial. As contas ficam, essa falha fica como ressalva com a aplicação da multa. Mas a questão de ser improcedente ou procedente, de fato, para mim, é o julgamento das contas. Então, estamos julgando irregulares as contas de um gestor de uma entidade previdenciária que não fez parte do processo da decisão que originou a tomada de contas. Estamos julgando irregulares em razão desse desatendimento da determinação. Então, eu entendo que, a meu juízo, é mais razoável que essa falha seja considerada uma ressalva e não uma irregularidade. Eu entendi a posição do conselheiro Tiago, mas eu vou manter na proposta pela procedência parcial na tomada de contas, mas com a irregularidade das contas, porque é descumprir decisão, não é do ato. Então, foi determinado pelo tribunal e o ato é irregular, ou não atendimento. A questão da procedência e improcedência é uma questão de forma, porque, na realidade, a parte dispositiva é o julgamento das contas. Mas aí, como é instaurado, a questão de ser procedente e improcedente também não altera a proposta de voto. Então, está aprovado o voto de Vossa Excelência. Na sequência, eu tenho também uma tomada de contas uma tomada de contas instaurada não, esse aqui é de Luisiana 7672 de 2013, é uma tomada de contas instaurada em função de um relatório de auditoria de obras instalada pela Diretoria de Fiscalização de Obras Públicas para a contratação e execução do Hospital Posto de Saúde 24 horas no município que se encontra paralisado. Foram achados 9 achados, cumprido o devido processo legal. Diretoria de Fiscalização de Obras Públicas manifesta-se pontualmente em cada ponto. Também o Ministério Público, que concorda com a unidade técnica, e no voto também analiso individualmente em relação à ausência da averbação de registro de imóveis. Apesar de intempestivo, foi
instaurado o processo de regularização, por isso que entendo regularizado. A não apresentação de informações solicitadas também foi regularizada. A ausência de informações no edital foram esclarecidas e aceitas pelas unidades opinativas. As inconformidades do edital e do contrato também foram regularizados. A contratação de as observâncias de formalidades legais também foram regularizados, conforme indica a DIFOP. Questão de análise de aspectos técnicos e ambientais, os argumentos foram afastados, né, pela unidade técnica, entenderam que não foram razoáveis, né, porque o simples fato de se tratar de uma ampliação não torna desnecessário os respectivos projetos. Só que entendo que a multa não é a mais adequada, pois se houve a falta das normas técnicas, e o indivíduo de planejamento, acredito que a penalidade da 87.4G da lei complementar é a mais adequada, em face à ofensa ao princípio da eficiência. Em relação à ausência de gerente do contrato também foi regularizado, registros de pagamentos do INSS também foram comprovados e o canteiro de obras também foram aceitos pela unidade fiscalizadora. Por isso que a proposta, senhor presidente, é pela regularidade das contas do senhor Mauro Alberto Longo, José Cláudio Pou, Wilson Antônio Turek, Edi Carlos Médici, Marcos Antônio dos Santos, Ícaro Volpe, Márcio César Rosa, todos eles foram arrolados na tomada de contas, e regulares as contas de Terezinha Xavier Pou e Arnou Aparecida Silva e Silveira, que é em relação a projetos ambientais, e aplicar multa a esses dois responsáveis, previsto no artigo 87 4G, e com outras recomendações decorrentes do relatório de inspeção, de auditoria. É o relatório com a proposta de voto. Está em discussão. O auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, um esclarecimento do conselheiro Fernando, se for possível. 3 responsávees, me parece o prefeito municipal, a secretária municipal de saúde e o engenheiro civil do município, é isso? Teriam as contas irregulares? Teriam regulares. E 2 que eram responsáveis por aquela obra de questões ambientais teriam as contas irregulares. Eu não entendi exatamente qual o problema que deu em relação à questão ambiental. Projetos contra incêndios e gerenciamento de resíduos sólidos. Nós estamos falando de um posto de saúde. E como entendeu o município que era só reforma, ampliação, não precisavam ter esses projetos. Então é falta de planejamento e falta de atendimento às normas técnicas. É o único item irregular. Senhor presidente, eu vou pedir escusas, vou pedir vistas do processo, se for possível. Apesar da contrariedade do conselheiro Fernando, vistas a Vossa Excelência. Tem o processo de prestação de transferência voluntária, são processos do lote CIT, que todos são pela regularidade, com recomendação no 447-57-2013, município de Santa Lúcia, 777-10-2013, município Fundação Araucária, também Fundação Araucária, no 163-993-2014, 351-919-2014, município de Paranavaí, no 340-263-2013, município de Toledo, no 908-200-2013, 151-391-2014, município de Ibiporã, e 162-296-2014, Fundação Araucária. Todos pela regularidade com recomendação. Regular com recomendações. Processo de inativação 572-357-2012, Fundo de Previdência do município de Roncador. Diretoria de Controle das Pessoas do Ministério Público manifestam pela legalidade e registro da portaria da aposentadoria da senhora Tereza Slobodjan Tolim, com recomendações, senhor presidente. É a proposta de voto. Em discussão, aprovado. Eu tenho o processo 619-751-2010 e 2010, Secretaria de Estado de Administração e Previdência, interessado Valdívia Alves dos Santos. A proposta é pelo encerramento e não conhecimento, por se tratar de pensionamento decorrente do mal de Hansen, que é assistência social e não um benefício previdenciário. Aprovado. 888-343-2014, processo de benefício para a senhora Regina Xavier Ferreira, viúva, pensão,
na qual a proposta de voto acompanha a diretoria de controle de dados pessoal e parte do Ministério Público, que é pela legalidade de registro. Afasta a questão da não contribuição, taxação de inativos, que já se encontra superada, não só pela jurisprudência dessa acordo, mas também pelo envio da nova lei e aprovação pela Assembleia Legislativa. Então, pelo legalidade e registro. Legalidade. 309.582/2010, Secretaria de Estado de Administração e Previdência, interessado Jorge Antônio Ramos da Silva, também encerramento, por se tratar de ato de pensionamento de assistência social, Maldir Hansen. Pelo encerramento. Não conhecimento e encerramento. Eu tenho admissão de pessoal, município de Ângulo, 258.089/2008, diretoria de controle de atos de pessoal e Ministério Público se manifestaram. A proposta de voto acompanha os pareceres, que é pela legalidade e registro, e tem algumas observações que foram feitas no processo em função de publicidade, que tem recomendações, também prazo maior para descrição de possíveis interessados. Aqui teve um prazo pequeno, depois foi prorrogado o prazo, e o Ministério Público também apontou isso em relação à ausência de manifestação do município em relação à equipe e forma de avaliação dos candidatos. Também não há nenhuma mácula na avaliação deste relator a serem ponderados. Por isso que proponho a legalidade e registro, senhor presidente. Legalidade. Aqui também faço uma discussão sobre o princípio de segurança jurídica. Tem mais de 8... Esse concurso acho que é de 2007. Tem o município de Cantagalo, 117.59/2010, também admissão de pessoal, na qual que aqui o município é um pouco mais incisivo, né? Vai pela negativa do registro por falta de comprovação da qualificação técnica das contratadas. Eu faço também todas, no voto, as considerações que já tenho feito em plenário. Aqui tem processo licitatório, tem todo... foram 3 convidados, houve acho que foi uma associação que foi contratada, não há nenhuma Associação Nacional de Assistência aos Municípios e Órgãos Públicos, não há nenhuma mácula, apenas as recomendações. Aqui está também a questão das universidades estaduais, etc., que o Ministério Público também tem recomendado. Faça essa recomendação, mas eu tive até uma visita um tempo atrás de um prefeito e falou: doutor Fernando, eu procurei a UEL, o preço deles é 10 vezes mais caro que o mercado. Então, porque a ideia é a tal da fundação que faz as provas, etc. Bom, mas pelo menos tentou buscar o auxílio das universidades. Então aqui é pelo registro e recomendações, senhor presidente. Está em discussão pelo registro. Tem o município de Ampere, 199.353/2010, novamente a admissão de pessoal, com a mesma situação, em que agora o Ministério também, pela negativa do registro, a proposta de voto. Também aqui o que difere é que tem uma discussão sobre qual a norma a ser aplicável, se a instituição normativa de 2006 ou a de 2010. E faço uma breve fundamentação no voto, dizendo que a norma aplicável é processual, não é a norma sim do que deve ser encaminhado ao tribunal e não o que deveria ser exigido na época. Então ela tem incidência imediata, mas nesse caso também não afasta a presunção de legitimidade do concurso público. Por isso que a proposta é pela legalidade e registro com as recomendações. Legalidade. Tem um relatório de inspeção, senhor presidente, do município de Vera Cruz do Oeste, 761/57/2011. É um relatório de inspeção feito por conta do Plano Anual de Fiscalização, na qual, depois de várias inconsistências que foram apontadas, a Diretoria de Contas Municipais defende a aprovação parcial para apontar ressalvas em função à consistência e fidedignidade dos dados enviados do SINAM, ausência de publicação do edital de chamamento público e consistência dos achados em mural de licitação. Todos eles foram esclarecidos, aceitos pela unidade
técnica de diretoria de contas municipais. A única ponderação que o Ministério Público faz, senhor presidente, é pelo não conhecimento e encerramento desse relatório de inspeção, na medida em que deveria ser anexado à prestação de contas municipal do exercício. Esse processo, nós estamos falando de uma de 2011, exercício de 2010. Realmente as contas foram julgadas, o processo foi, inclusive na distribuição foi apontado a prevenção, mas não foram unificados os processos. As contas já foram julgadas irregulares por outros motivos. Esse relator até caminhando de sempre para verificar se haveria eventuais conflitos de decisões. A DCM atesta que não, tanto que são outras irregularidades, por isso que entendo que não deve ser, apesar de reconhecer a fundamentação do parecer ministerial, não deve ser objeto de encerramento por perda de objeto, já que lá não foi o julgamento dessas irregularidades. Então, proponho, senhor presidente, o conhecimento com as ressalvas apontadas, senhor presidente. Está em discussão? Senhor presidente. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, estamos falando do processo de Vera Cruz do Oeste. Vera Cruz do Oeste, isso. Não, doutor Fernando, apenas eu estou aqui com o processo, com o parecer do Ministério Público aberto e, na verdade, houve o contrário, né? O parecer prévio do tribunal foi pela irregularidade e o julgamento na Câmara Municipal modificou esse parecer. Mas isso... Isso é irrelevante. Pois é, isso que eu apenas fiz esse esclarecimento, mas realmente não afeta a apreciação desse relatório. Vossa Excelência é pela aprovação do relatório parcial, né, com as 3 ressalvas só de registros que foram corrigidos, né, que foram regularizados. E com emissão de... foram corrigidos já. Porque naquela que são relatórios de inspeção, não é uma tomada de contas, né? Uhum. Então, só ressalvei, né, e com recomendações ao município. Tá ok, senhor presidente. Então está aprovado. Só ver se isso. Tem a prestação de contas anual 265.588 de 2014, Câmara Municipal de Guarapirama, exercício 2013, de responsável ao senhor Jussandro Bubna, diretoria de contas municipais e Ministério Público, manifesto pela regularidade dessa proposta de voto. Regular. 232.618 de 2014, também Câmara Municipal de Goierê, exercício 2013, responsabilidade do senhor Walter Martins, também pela regularidade, conforme diretoria de contas municipais e Ministério Público, senhor presidente. Regular. Tenho 242.010 de 2014, Câmara Municipal de Bom Sucesso do Sul, prestação de contas de 2013, de responsável senhor Setembrino Antônio Fabres. Diretoria de contas municipais e Ministério Público manifestam-se pela irregularidade das contas, senhor presidente, em função de contratação de serviços jurídicos em suposto desacordo ao prejulgado 06. Faço no voto uma observação. Na verdade, foi a contratação de um advogado, onde não tinha o quadro efetivo na Câmara, já com um valor de 2.500 mensais, pelo que o conselheiro Ives não está aqui, porque ele gosta muito de verificar o valor pago. Entendo que é razoável o argumento do município, da Câmara. Estou falando do município de 3.200 e poucos habitantes, né, onde ele entendeu, na época, que seria o razoável a contratação do profissional. Entendo que só essa mácula não seria o suficiente para um julgamento da irregularidade da gestão. Por isso que ressalvo, né, e ponho como recomendação estudos para eventual, dentro das possibilidades da Câmara, seu orçamento, ver qual a melhor forma de contratação em caráter efetivo, se for o caso, de o assessor jurídico. Eu já tenho defendido que, apesar do prejulgado 06, que participei da votação, inclusive defendi essa posição,
Entendo que em alguns casos a gente pode até relativar em função de uma Câmara Municipal, que não precisa contratar, ter serviços 24 horas, 6 dias por semana, ou faz um estudo e faz um concurso com horas reduzidas e remuneração reduzida, né? Ou, se for o caso, em alguns casos especiais, a terceirização, que entendo legítima. Por isso que ressalvo, e não julgo irregulares as contas, senhor presidente. Está em discussão? Aprovado. Senhor presidente, tem um outro fato aqui importante. No processo que você acabou de relatar. Sim, porque eu dou prazo de 90 dias, né, para a realização desse estudo e do processo, né, de adequação aos civis jurídicos ao prejulgado 06, se for o caso. 263-319-2014, Câmara Municipal de Jussara, exercício 2013, interessado, responsável, senhor Simão Ferreira. A proposta de voto acompanha pareceres da Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público pela regularidade. Pela regularidade. Também regularidade conforme a Diretoria de Contas Municipal e Ministério Público na prestação de contas da Câmara Municipal de Itambaracá, 266-024-2014, de responsabilidade do senhor Francisco Sanches Filho, exercício 2013. Regular. Tem prestação de contas anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sertanópolis, 272.598-2014, gestão do senhor Fábio José Barbieri, na qual a Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifestam-se pela irregularidade das contas em função de diferença de saldo de balanço patrimonial, dado do SIM-AM de contabilidade, relatório do controle interno com ocorrência de irregularidades e também não apresentação do relatório do controle interno de acordo com as normas prescritas para a PCA 2013. O interessado foi intimado, não se manifestou, tanto que houve a ratificação dos pareceres anteriores, e essa é a proposta de voto pela irregularidade das contas. Pela irregularidade. E também multa administrativa prevista no artigo 87, parágrafo 4º. Já estava esquecendo. Com multa. Tem o processo 274.655/2014, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Santa Mônica, exercício 2013, responsabilidade do senhor Marcos José dos Santos. A proposta é pela regularidade das contas, conforme a Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público. Regularidade. Também regularidade das contas, senhor presidente, conforme a Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público, no protocolo 280.604/2014, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Munhoz de Melo, exercício de 2013, de responsabilidade do senhor Geraldo Maraldi. Regular. 745/2014, Câmara Municipal de Açaí, exercício 2013, interessado o senhor Amarildo Correia, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público, manifesto pela irregularidade das contas, senhor presidente. Esse processo também foi analisado após o contraditório, e tanto a Diretoria de Contas Municipais como o Ministério Público não aceitaram as justificativas previstas nos itens de divergência de saldos de grupos, né, e classes do balanço patrimonial entre o SIM-AM e a contabilidade. E afasta a outra irregularidade, porque um era do SIM-AM e do balanço, e outro e o relatório do controle interno foi encaminhado, apresentados os conteúdos mínimos, e isto que foi afastado pela instrução. Então, é irregularidade pelo único motivo, senhor presidente. Em discussão, irregularidade. 198.203, Fundo de Previdência do município de Roncador, exercício de 2012, responsabilidade do senhor Honorato Pereira Machado, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público, manifesto pela irregularidade das contas do Fundo Previdenciário.
Já adianto também, senhor presidente, que essa é a proposta de voto do relator, pela irregularidade das contas em função de restrições dos valores do ativo passivo financeiro permanente com o balanço patrimonial, o SIM-AM Contabilidade não confere, ausência de relatório de controle interno e não comprovação de irregularidade junto ao Ministério da Previdência Social. E aqui, senhor presidente, também concordo com toda a argumentação técnica, aplico 5 multas previstas no 87, parágrafo 4º da Lei Complementar 113, e mais a multa pelo atraso. Então, essas multas são para cada irregularidade, não são em função da mesma irregularidade, 5 multas, né? Então, quais são? Você tem várias restrição de valores do ativo passivo, valores também de balanço e contabilidade não conferem, falta de encaminhamento do controle interno e também a falta de irregularidade. São as restrições mantidas. Temos aqui, senhor presidente, também um pedido de abertura e tomada de conta extraordinária por juros e multas devidas pelo inadimplemento de obrigações sociais. Entendo que nesse processo, como foi parcelado, ainda tem que se apurar qual é a quantificação. Então, eu estou encaminhando a Diretoria de Contas Municipais que acompanhe a execução desse acordo e aí sim instaure o respectivo processo de tomada de contas extraordinária, já que tem a competência para tanto. Então, é proposta de voto com encaminhamento, senhor presidente. Está em discussão. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, uma dúvida, conselheiro Fernando, Vossa Excelência, o voto é pela aplicação de 4 multas do artigo 87, parágrafo 4º. Deixa eu ver. 5 e mais uma pelo atraso. Senhor presidente, a multa pelo atraso não me oponho e também uma multa pela irregularidade, mas esse parágrafo 4º, ele prescreve a possibilidade de aplicação de multa no julgamento de contas irregulares. Para mim, essa multa seria aplicada somente uma vez, já que as contas são irregulares e não existem 5 ou 4 irregularidades. Para mim, esse julgamento, quando não há imputação de devolução, de ressarcimento, aí é possível aplicar essa multa, mas eu entendo que apenas uma vez. Está aprovado o voto do relator. Tenho na sequência outro prestação de serviço autônomo municipal de água e esgoto de Presidente Castelo Branco, 231.948/2014, exercício de 2013, responsabilidade do senhor Márcio Faquim, e a proposta de voto é pela regularidade conforme a diretoria de contas municipais e Ministério Público. Em discussão, aprovado. Também regularidade conforme a diretoria de contas municipais e Ministério Público na prestação de contas da Câmara Municipal de Renascença, 256.193/2014, de responsável do senhor Cassiano Fabres. Aprovado. Também regularidade conforme diretoria de contas municipais e Ministério Público na prestação de contas anual de 2013 do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Novo Itaculumi, responsabilidade do senhor José Vieira da Mota. Aprovado. Também regularidade conforme diretoria de contas municipais e Ministério Público na prestação de contas da Câmara Municipal de Manfrinópolis, exercício de 2013, protocolo 280.450/2014, de responsabilidade do senhor João Dorvalino Machado Neto. Aprovado o voto. Senhor presidente, eu tenho uma prestação de contas de Poder Executivo Municipal, 199.099/2013, município de Roncador, exercício 2012, de responsabilidade do senhor Agnaldo Luiz Siquete. Essa aqui eu tenho 14 multas. Não sei se o conselheiro Tiago quer pedir vista ou não, mas eu vou relatar. Estou concordando com o Ministério Público e a diretoria de contas municipais pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas em função de nulidade do balanço patrimonial encaminhado, vez que não tem nem assinatura do contador, e omissão em apresentar certidão de habilitação profissional.
ausência de certidão de habilitação pela contabilidade, falta de repasse de contribuição dos servidores ao INSS, falta de repasse da contribuição dos servidores do regime próprio, responsáveis por diferenças em conta bancária a apurar, obrigação financeira frente às disponibilidades, déficit verificado, falta de publicação das informações de natureza orçamentária e financeira do Poder Executivo, recebimento acima do devido do título de remuneração de agentes políticos, não encaminhamento do relatório de controle interno, não encaminhamento do parecer do Conselho de Saúde, nem do Conselho do FUDEB, e não comprovação da regularidade junto ao Ministério da Previdência Social. Determino o recolhimento em 30 dias do valor de R$ 5.058, em função de valor histórico, sem correção, por recebimento a maior, pelo Poder Executivo. A aplicação de multa em função do não atendimento ao ofício de contraditório, por 2 vezes notificado, também multa. Aí vem as 14 multas, né, em função de cada irregularidade. Deixa eu ver se tem mais alguma. Estou tentando resumir, porque o voto é longo, né? Também os interessados foram intimados e não se manifestaram, né? Senhor presidente, esse é o síntese do voto, senhor presidente. Então, com as multas para cada item de irregularidade, com emissão de parecer prévio, recomendando a desaprovação das contas, senhor. Está em discussão. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, apenas em relação às multas, já lembrando que eu entendo que em parecer prévio não deva ser aplicada essa multa do parágrafo 4, porque o tribunal não julga as contas. Também seria o caso só de aplicação de uma, e não sei se teria a multa do 87 4G, mas também essa multa... Não, esse não tem. Eu tenho do parágrafo 4, do G tem em função da falta de publicação das informações de natureza orçamentária e financeira. Tem uma dessas e outras do parágrafo 4º e uma do parágrafo 1º. Senhor presidente, então, eu acompanho o relator apenas excluindo as multas do parágrafo 4º e também essa multa do 4G. Está aprovado o voto do relator. Senhor presidente, o processo seguinte, município de Pontal do Paraná, 259.346/2014, solicito adiamento. Adiado. Tenho 271.583. 2014, município de Itaguajé, também emissão do parecer prévio, de acordo com a diretoria de contas municipais e Ministério Público, pela irregularidade, em função de ausente de encaminhamento da lei que instituiu a forma de amortização do déficit atuarial, divergência de saldo não comprovado, déficit orçamentário de fontes não vinculadas, divergência de saldos entre os dados do CIAM e contabilidade, falta de resolução ao parecer do Conselho Municipal, falta de pagamento de aportes para a cobertura do déficit autorial, falta de repasse de contribuições patronais e funções técnicas contrariamente ao prejulgado 06, contabilidade, e relatório do controle interno não apresentando os conteúdos mínimos exigidos por esse tribunal. Também aplico multas previstas no 87, parágrafo 4º, previsto também no 87 1B por 2 vezes e 87 4G por 2 vezes. É a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, acredito que esgotei a pauta. Eu vou votar aquele primeiro processo, senhor presidente, e, analisando bem, eu vou manter ainda meu próximo de voto, aquele da Indepraz, porque não tem nem como comprovar que esse recurso foi encaminhado, foi absorvido pela Indepraz. Então, você tem razão em que ela foi sucedida, mas eu não tenho nem condições, por falta de documentação, que foi perdida com a liquidação e a absorção pela nova entidade, em impor
o nexo de causalidade para o dano. O auditor Tiago Barbosa acompanha o conselheiro Fernando. Então, por 2-1, prevalece o voto do conselheiro Senhor Fernando. presidente, agradeço a atenção de Vossa Excelência e da douta Câmara. Agradeço ao conselheiro Fernando Guimarães. Concedo a palavra ao auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente. Senhora procuradora, doutor Fernando, tenho em pauta um ato de inativação 295-104 de 2012. É uma reserva remunerada concedida a Rosair Botega dos Santos. Aqui, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal se manifesta pela legalidade de registro do ato, enquanto que o Ministério Público de Contas opina pela negativa de registro diante da inconstitucionalidade do cômputo de tempo ficto. O voto que apresento é acompanhando o parecer da unidade técnica pela legalidade de registro, conforme jurisprudência. Legalidade. Tem o ato de inativação do município de Marilândia do Sul, processo 348-691 de 2014. O município inativou o senhor Luiz Alonso Garcia e as manifestações são pela legalidade de registro do ato, mas também com imposição de multa do artigo 87, inciso 2, a linha A da lei complementar. O Ministério Público acompanha esse posicionamento. O atraso foi remetido, foram apresentadas justificativas. O prefeito, senhor Pedro Sérgio Mileski, argumentou que foi o próprio funcionário que foi aposentado, então chefe do Recursos Humanos, quem instruiu seu pedido de inativação. O mesmo deixou a documentação original do processo arquivada em um local não informado ao gestor ou a qualquer outra pessoa, tendo sido localizado o processo somente após a nomeação de outro chefe do Departamento de Recursos Humanos. O gestor, tão logo localizado o processo, determinou a imediata digitalização e remessa do feito a este tribunal, não concorrendo de qualquer forma ao descumprimento do prazo estabelecido. O posicionamento da Diretoria de Controle de Atos Pessoal em relação à multa é de que as justificativas apresentadas não seriam suficientes para afastar a incidência da sanção, considerando que a multa é dotada de caráter objetivo, prescindindo da presença de dolo, culpa ou dano ao erário, bastando a incidência da hipótese prevista para acarretar a penalidade. Senhor presidente, eu discordo desse posicionamento. Se assim fosse, não seria necessário o contraditório para aplicação da sanção, e nesses termos eu afasto a aplicação da multa e acompanho os posicionamentos quanto ao mérito pela legalidade de registro. Legalidade. Tenho dois processos que são idênticos, é o 608-504 de 2010 e 608-555 de 2010, e esses processos tratam de pensão concedida a portador de hanseníase. O doutor Fernando já relatou um processo assim, já é uma matéria mais do que pacificada, e a proposta, então, é pelo encerramento do processo sem apreciação de mérito e arquivamento. Desses dois processos. Por fim, tem uma admissão de pessoal, processo 351-180 de 2012, foram, na verdade, duas admissões, nomeações para cargos efetivos de advogado e contabilista pela Câmara de Salto do Itararé, o edital 1 de 2011. O que se discutiu aqui nesse processo, o Ministério Público levantou, em relação ao parentesco de um dos admitidos para o cargo de contador.
Então, o Ministério Público solicitou diligência, tendo em vista a coincidência de sobrenomes entre o aprovado para o cargo de contador e o então presidente da Câmara de Vereadores e outros edícios, que demandaria a apresentação de informações relativas ao grau de parentesco. Também solicitou o encaminhamento de cópia das provas e seus respectivos gabaritos. A Câmara Municipal de Salto de Itararé apresentou documentação e justificativas. Em relação ao aduzido pelo Ministério Público, asseverou que o candidato aprovado para o cargo de contador, senhor Newton César Espósito, seria realmente filho dos senhores Pedro Paulo Espósito e Maria Helena Espósito, respectivamente presidente e vereadora da Casa Legislativa à época do certame. Também seria esse contador que foi nomeado primo do vereador Mário César Espósito. E aduziu, então, à Câmara que, para que fossem evitadas quaisquer suspeitas quanto à realização do certame, todas as suas etapas foram realizadas sob orientação e acompanhamento da Promotoria de Justiça do Núcleo Regional de Trabalho de Proteção ao Patrimônio Público do Norte Pioneiro, sendo ainda nomeados para a comissão de concurso apenas cidadãos sem qualquer parentesco com os candidatos. A então presidente da Câmara, que na verdade é o então presidente da Câmara, solicitou, conforme documento, que a Ordem dos Advogados do Brasil indicasse advogado para representar a entidade na realização do processo seletivo. Atendendo à solicitação do Ministério Público, a Universidade Estadual do Norte do Paraná foi contratada para a realização do certame, sendo que, na medida em que a Câmara Municipal não teria tido qualquer contato com as provas, as mesmas estariam sob poder exclusivamente da instituição de ensino. Posteriormente, a Câmara Municipal se manifestou novamente nos autos, comunicando que solicitou à Universidade Estadual do Norte do Paraná que apresentasse cópia das provas do certame e, então, encaminhou a esse tribunal. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal ratificou um parecer anterior, opinando pela legalidade de registro das admissões, vez que o acompanhamento do Núcleo de Proteção ao Patrimônio Público do Ministério Público e a contratação de Universidade Pública Estadual para a realização do certame, juntamente com a documentação carreada, não jogam maiores dúvidas a respeito do transcorrer do procedimento. O parquê também acompanha essa manifestação pela legalidade de registro, ressaltando a participação do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil no certame, assim como a contratação de universidade pública. E aqui eu trouxe esse processo para apreciação colegiada, tendo em vista essas particularidades, mas a proposta segue essas manifestações pela legalidade de registro das admissões. Está em discussão? Legalidade. Senhor presidente, era a minha curta pauta. Agradeço. Agradeço a Vossa Excelência. Passo ao relato da minha pauta. Protocolo 413-770-06, tomada de contas a partir de denúncia em 28/8/2006, motivada por diversas irregularidades no município de Cruz Machado, responsabilidade de Euclides Paza. A denúncia foi transformada em tomada de contas extraordinária. A DCM apontou irregularidades no relatório da denúncia, como procedimento licitatório, modalidade convite para a contratação de serviços de limpeza urbana. Houve contratação de servidores municipais para prestarem o mesmo serviço licitado no mencionado procedimento, porém sem qualquer contrato ou licitação, bem como não houve comprovação de retenção do INSS. Procedimento licitatório entre a Prefeitura e a empresa de nome para a prestação de serviços no Centro de Produção Agropecuário, quando o CNPJ da empresa é para a prestação de serviços de limpeza urbana.
No primeiro foi de 64 mil, neste de 24 mil. Ausência de procedimento licitatório para serviços de frete envolvendo 3 diferentes empresas, 45.121. Ausência de procedimento para a prestação de serviços de assessoria de comunicação e publicidade, 27.845. Procedimento licitatório referente ao fornecimento de combustível pela Petrobras Distribuidora, 49.464, e observou-se que em novembro de 2005 a Prefeitura adquiriu gasolina junto ao posto Cruz Machado, sem prévio certame licitatório, no montante de 23.399. Ausência de procedimento licitatório para fornecimento de produtos de mecânica, no montante de 70.966,91. Junto à empresa comercial Muman, de propriedade, segundo o denunciante, da irmã do prefeito. Indicação de procedimento licitatório para a prestação de serviços de mecânica, 42.587, e é anotado ainda que a Prefeitura possui 11 vagas de mecânico, das quais 5 estão preenchidas. Ausência de procedimento licitatório em outros contratos, concurso público, contratação de um médico, foi oportunizado contraditório, Diretoria de Contas Municipais sugeriu procedência parcial, o Ministério Público também solicitou instauração de inspeção local para esclarecimento de pontos obscuros ou insuficientemente comprovados. Ainda o Ministério Público opina pela intimação do município, fixando-se prazo para atendimento sob pena de ato de improbidade administrativa e aplicação de multa. Voltou a DCM a falar, informa que não houve manifestação por parte do município. E assim, pela irregularidade, após retorno da defesa, o Ministério Público de Contas discordou parcialmente da instrução, apontando ainda itens irregulares. Faço uma extensa fundamentação. Lembro que são fatos ocorridos na gestão de 2005, responsabilidade de Euclides Paza, no município de Cruz Machado. E apresento o voto. Após esta fundamentação, pela procedência da tomada de contas extraordinária em razão da irregularidade apontada na instrução da DCM, determinando que seja realizada a inscrição do nome do senhor Euclides Paza, ex-prefeito do município de Cruz Machado, no rol de agentes públicos com contas eivadas de irregularidades, em conformidade com o disposto no artigo 1º-G da Lei 64/90, com alterações da Lei Complementar 135/10, em razão da prática de dano ao erário com vício insanável, consoante o disposto 515 do Regimento Interno. Reparcelamento da dívida com o INSS, que é o item D da inspeção, em razão de que não se constatou a juntada de nenhum documento aos autos que dê embasamento à defesa encaminhada. Assim, é cabível, além da indicação de impropriedade, a reparação do dano causado ao erário pelo gestor, em valor compatível com aquele devido ao órgão de previdência social, permitindo ao município, por sua atual gestão, a quitação do respectivo débito, o que deverá ser objeto de acompanhamento por este tribunal. Serviços de frete e devolução de 54.413, devidamente corrigido este valor, em vista de descumprimento de normas legais, afronta ao artigo 25(2) e artigo 89 da Lei de Licitações,
em razão da ausência de deflagração de procedimento licitatório. Assessoria de Comunicação e Publicidade, é o item H, devolução do valor de R$ 40.442, devidamente corrigido, em vista do descumprimento de normas legais, afronta ao artigo 25, 2 e 89 da Lei de Licitações. Fornecimento de combustível, devolução de R$ 23.399, devidamente corrigido, em vista de descumprimento do artigo 25, 2 e 89 da Lei de Licitações. Produtos e prestação de serviços mecânicos, itens L e M, devolução do valor de R$ 70.966, devidamente corrigido, em vista também do descumprimento do artigo 25, 2 e 89 da Lei de Licitações, determinando ainda remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual, tendo em vista a possível configuração de ato de improbidade administrativa pelo senhor Euclides Parza, constatado nos itens D, G, H, I, M, L da Instrução 781-13 da DCM. Está em discussão. Aprovado. O protocolo 437-623-14, tomada de contas extraordinária, em virtude do acórdão 1020/14 da Segunda Câmara, referente a obras realizadas no município de Cornélio Procópio, que assim concluiu: determinar a abertura de tomada de contas extraordinária quanto às obras relacionadas à pavimentação asfáltica no conjunto pioneiro João Rocha e pavimentação asfáltica e drenagem de água pluvial da Travessa Geraldo Araújo e outras ruas do município de Cornélio Procópio, devido a divergências encontradas pela equipe de inspeção. A Diretoria de Fiscalização de Obras opinou pela procedência da tomada de contas extraordinária, manteve o opinativo da instrução, imputando multas aos jurisdicionados na forma listada no quadro 5.3, itens 3 e 4, achados de auditoria. Ministério Público, pela procedência da tomada de contas extraordinária, com óbice à certidão liberatória ao município e à Autarquia Municipal de Serviços e Produção de Cornélio Procópio. Também faço argumentação e proponho voto. Pela procedência da tomada de contas extraordinária, de modo a considerar irregular a execução das obras de pavimentação asfáltica no conjunto pioneiro João Rocha e pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Travessa Geraldo Araújo e outras ruas do município, em razão das irregularidades apontadas no relatório de auditoria, item 4, determinando 2 multas do artigo 87.4G, valor R$ 1.450,98, ao senhor Amin José Anushi, em razão da ausência de autorização legislativa na execução das obras pavimentação asfáltica no conjunto João Rocha e de pavimentação da Travessa Geraldo Araújo e outras ruas do município. 5 multas previstas do artigo 87.4G, valor de R$ 1.450,98, ao senhor Reginaldo Francisco da Silva, em razão de ausência de autorização legislativa na execução das obras de pavimentação asfáltica e drenagem de água pluvial, conforme itens 5.1, 6.1, 6.2, 6.4 e 6.5. E também multa do 87.4D, valor de R$ 1.450,98, ao senhor Reginaldo Francisco da Silva, em razão da ausência de utilização de dispensa de licitação, quando esta não era
a modalidade adequada. Está em discussão. Está aprovado. O protocolo 161.482.13, município de Santo Antônio da Platina, tomada de contas especial, acerca da falta de prestação de contas do Instituto Provida para convênio 40.000 serviços de saúde no município de Santo Antônio da Platina. A DAT, pela procedência da tomada de contas, em virtude da falta de comprovação das despesas realizadas, ausência do plano de trabalho, procedimentos realizados fora da vigência do convênio. O Ministério Público opinou pela procedência da tomada de contas especial. A proposta do relator é pela procedência da tomada de contas, determinando restituição solidária do Instituto Provida e do senhor Gustavo Rodrigues Vieira, titular do Instituto Provida, e pelo gestor municipal responsável, Pedro Claro de Oliveira Neto, valor de 40.000, referente ao valor destinado ao convênio da Prefeitura de Santo Antônio da Platina, sem comprovação das despesas. Multa ao senhor Gustavo Rodrigues Vieira, titular do Instituto Provida, valor de R$4.000, referentes ao prejuízo ao erário público causado, 10% do dano, pela ausência de atividades referentes ao convênio firmado. Inscrição do senhor Gustavo Rodrigues Vieira, titular do Instituto Provida, e do gestor responsável, prefeito municipal, senhor Pedro Claro de Oliveira Neto, no cadastro de gestores com contas irregulares. Está em discussão. Está aprovado. O protocolo 317.879 e também o 343.390.10, em virtude do quórum, ficam adiados. Protocolo 466.49.14, trata-se de convênio, regularidade com recomendações. Esta é a proposta que faço acompanhando diretoria de transferências e o Ministério Público. O protocolo 111.50.17.14, município de Piraquara, trata-se de certidão liberatória, é a solicitação. A DCM pelo indeferimento, o município possui pendências com agenda de obrigações relativas ao envio dos bimestres do SINAM desde fevereiro de 2014. A DAT opinou pelo indeferimento, apontou atraso no envio de informações referentes a transferências desde o sexto bimestre de 2014. Mencionou que as sanções decorrentes da instrução 28/2011 estão suspensas em razão de decisão judicial. A DEX concluiu que o município não está apto a receber certidão liberatória por omissão na execução de certidão de débito 579, decorrente do processo 126.528.04 da Câmara Municipal. Ministério Público pelo indeferimento, e a proposta do relator acompanha as manifestações pelo indeferimento. Está em discussão. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, me perdoe, mas o indeferimento seria por conta da agenda? Não. Da agenda e também manifestação da DEC por omissão na execução de certidão de débito. Senhor presidente, eu vou, então, votar de forma diferente.
pelo deferimento, primeiro considerando a questão da agenda de obrigações, como já explanei em outras situações, como indevido para a vedação da certidão liberatória, tendo em vista o que prevê a lei complementar. E em relação a essa não execução, eu, embora não tenha conhecimento desses detalhes, a experiência que tenho é de que há uma imputação de uma devolução e, a partir disso, o município vai sendo compelido a proceder a tomar as providências adicionais para, de fato, ver essa devolução ocorrer. No entanto, eu entendo que, na maior parte das vezes, essa penalização pela vedação à certidão, ela acaba penalizando mais os munícipes e mesmo o gestor que não participou lá atrás da situação que deu origem ao ressarcimento. Não sei se é esse o caso, mas de qualquer forma entendo que a decisão, quando manda devolver um recurso, ela não está explicitando que essa execução tenha que se dar. Eu entendo que tenha que se dar, obviamente, mas que o tribunal teria outros instrumentos para conseguir que isso ocorresse. Eu apenas lembro a Vossa Excelência que aprovamos há uma semana atrás, não é? Que quem não prestou contas até setembro, não é isso, conselheiro Fernando, de 2014, ou não encaminhou os dados para o tribunal, perde a possibilidade da obtenção da certidão. Estou lembrado, semana retrasada, sem dúvida. Então, conselheiro Fernando, como vota? Com relator. Então, está aprovado pelo indeferimento. O protocolo 582-3314 continua adiado. O 240-657-15, município de Santa Helena. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Vossa Excelência, é que nesse voto, em função da proposta de voto, Vossa Excelência, eu tenho que me declarar suspeito. Nesse de Santa Helena? Porque eu vi no parecer, se pretende, um dos motivos do indeferimento seria a existência de dependência e transferência voluntária, mas que está sob grau de recurso. Se Vossa Excelência for entrar no mérito sobre a desaprovação de prestação de contas, ainda sobre o feito de recurso de revista, eu tenho que me declarar suspeito nesse protocolado. Se for só a questão processual, aí eu não tenho impedimento. Não, então está adiado, Excelência. Protocolo 116, 246-13, prestação de contas anual 2012, município de Londrina. A Diretoria de Contas Municipais, após a apresentação do contraditório, manteve seu opinativo pela irregularidade das contas, em virtude da ausência de encaminhamento da lei que instituiu a forma de amortização do déficit atuarial, exercício do cargo de contador em desacordo com o pré-julgado. O contador Erasmo Eri Ferretti acumulou o cargo de contador, tesoureiro e diretor no período de 19 de 7 de 2012 a 31 de 12 de 2012. A DCM recomendou a aplicação de sanção pecuniária. O Ministério Público manifestou-se pela regularidade com ressalva. Houve juntada de documentação, comprovante de devolução de valor, alegação de que os pareceres jurídicos em processos de pensão eram todos feitos pela Caixa de Assistência e contratação de Ayrton Teixeira de Souza se fez excepcionalmente para manter a normalidade nos trâmites de pensão.
com respeito à alegação de que serviço de perícia médica contratado, Fernando Luiz Borges, tratou-se de uma segunda opinião de perito para evitar questionamentos futuros. Noticiou também falecimento do servidor Erasmo Eri Ferretti, em fevereiro de 2015. Ante a apresentação de novos documentos, o parquê acolheu justificativas e apresentou ressalva. A proposta que faço, acompanhando o Ministério Público pela regularidade com ressalvas. Está em discussão? Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, Vossa Excelência está aparecendo que Vossa Excelência está relatando o relatório de auditoria 116.246 de 2013, seria isso? Não? Parece-me, mas tenho uma dúvida porque no final aqui, no início estou falando de Londrina e no final estou falando de Corbélia. As cidades são do mesmo tamanho, não é? O mesmo orçamento, então eu vou pedir desculpas a Vossa Excelência, que só agora, no fecho do voto, que eu percebi que estou falando no início de Londrina e terminando com Corbélia. Então eu vou adiar para a próxima sessão e já agradeço, doutor Tiago, pelo socorro. O protocolo 258.536.14, Câmara Municipal de Itapira, DCM, Ministério Público, são pela regularidade. 260.697.14, Câmara Municipal de Rancho Alegre do Oeste, também como o anterior 2013, DCM, Ministério Público de Contas, pela regularidade, e esta é a proposta do relator, pela aprovação. O protocolo 282.380.14, município de Apucarana, Secretaria de Saúde daquele município, 2013, a DCM manifestou-se pela irregularidade, tendo em vista o parecer do Conselho Municipal de Saúde estar assinado por apenas 5 membros, em desacordo com a Instrução Normativa 97/2014 deste Tribunal, que estabelece necessidade de assinatura de todos os membros do referido Conselho. O Ministério Público também é pela irregularidade. Eu observo que a documentação foi apresentada, os 5 membros também assinaram, há, portanto, uma impropriedade formal, ainda que contrarie a nossa instrução normativa, e não se observou também indícios de dano ao erário ou má gestão do dinheiro público. Assim mesmo, a proposta que faço é pela regularidade com ressalva, aplicação de multa do 87.3F da Lei 113/2005 ao senhor Roberto Iuti Caneta, secretário municipal de saúde, responsável pelo envio da prestação de contas, em razão do descumprimento da Instrução Normativa 97/2014. Eu sou informado aqui que apenas 5 membros assinaram, haja vista a falta de caneta do secretário Roberto Iuti Caneta. Está em discussão. Está aprovado. O protocolo 249.049.14, município de Saudade do Iguaçu, 2013, DCM e Ministério Público são pela regularidade, e esta é a proposta do relator. Está aprovada. E o protocolo 198.076.13, nós observamos que deu entrada protocolo 234.134.15
e 318.648.15, ambos os protocolos tratam de documentação que deve ser analisada junto com este protocolo 198.076/13 de Engenheiro Beltrão, motivo pelo qual eu retiro de pauta para que haja o trâmite. A palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara será no dia 13 de maio, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.